Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Finalmente chegou o momento da gente conversar sobre o episódio musical de Legacies, uma grande homenagem a The Vampire Diaries e The Originals, um episódio incrível, um episódio nostálgico, um episódio que quando eu terminei, a minha primeira reação foi ligar aí a minha televisão e assistir pelo menos 2 ou 3, eu não lembro a quantidade, mas eu precisei assistir The Vampire Diaries porque me deu muita saudade. Já posso adiantar que eu gostei bastante do episódio, com exceção de 2 coisinhas que eu vou falar aí no decorrer desse vídeo. Então bora! Esse episódio foi lindo, maravilhoso, perfeito, mas eu nem vou enrolar e já vou falar aqui logo de cara, já vamos para as reclamações das 2 coisas que eu não gostei. Número 1, não gostei da saída da Jade, gostei muito dela com a Josie, eu achei um casalzão e eu já tô ficando de saco cheio da Julie Plec ficar colocando 1 milhão de relacionamento pra Josie e não trabalhar nenhum deles e fazer as meninas que ela gosta tudo embora. Já tô ficando com raiva disso. A Jade e a Josie poderiam ser um casalzão, elas têm muita química, o que tipo assim, é meio normal, porque a Josie ela tem química com absolutamente todo mundo, com exceção do Landon, né? E a segunda coisa que eu odiei, que o meu sangue ferveu de raiva, que eu já tava imaginando que isso ia acontecer, mas eu tava ainda esperançosa que eu tivesse errada, é toda a história ou a falta da história da Bonnie Bennett nesse episódio. Isso não se faz, isso é ridículo, isso foi péssimo, tá, Julie Plec? Porque assim, gente, quem não assistiu The Vampire Diaries, quem assiste só Legacies, talvez não vai sentir isso que eu tô sentindo. Na verdade, eu não sei se todo mundo tá sentindo a mesma coisa, mas a Bonnie Bennett, ela sempre foi uma personagem injustiçada nessa história. Ela é uma bruxa que toda vez que os personagens estavam em perigo, estavam, sei lá, fazendo alguma coisa, eles sempre pediam ajuda para Bonnie Bennett e ela sempre estava lá se sacrificando por todo mundo. Inclusive, na penúltima música, se eu não me engano, que é a morte do Stefan, a gente tem a Bonnie Bennett também por trás de tudo isso, porque se não fosse ela, não existia nem Legacies, porque metade dos personagens estariam mortos nessa série. O próprio Alaric estaria morto se não fosse a Bonnie. Pra quem não se lembra, eu vou lembrar, porque eu tô irritada com isso. O Alaric, ele já tinha morrido, ele estava do outro lado e a Bonnie Bennett, ela era a âncora. Isso é só um dos exemplos de tantas coisas que a Bonnie já fez nessa série, tá? E aí, como a Bonnie era a âncora, eles conseguiram fazer ali um feitiço para poder salvar o Stefan que havia morrido. E aí, com isso, eles acabaram salvando a Alaric também, que voltou para a vida graças a Bonnie Bennett, que acabou indo para o mundo prisão junto com o Damon Salvatore, e aí depois ela voltou e tudo mais, fora que ela também se sacrificou pelo Damon, mandando ele de volta, né, para o mundo normal, ficando presa no mundo prisão com o Kai Parker. Eu poderia ficar citando inúmeros desses momentos da Bonnie Bennett, mas um dos cruciais, um dos momentos mais importantes foi justamente no final de The Vampire Diaries, quando a Bonnie, ela consegue salvar Mystic Falls. Se não fosse ela, a cidade estaria em cinzas, teria queimado tudo com o fogo do inferno. E foi exatamente nesse momento que o Stefan acabou morrendo na série, coisa que apareceu no musical, mas a Julie Plec, por algum motivo, resolveu não colocar a Bonnie, não mostrar o quanto a Bonnie foi importante e crucial para a história, não só de The Vampire Diaries, mas de The Originals e de Legacies também, porque essa bruxa, ela é poderosa, essa bruxa evoluiu muito e essa bruxa não merece ser tão injustiçada.
Tem gente que vai falar pra mim assim, ai Aline, mas é porque a atriz, ela já falou mal da série, ela já brigou com os fãs. Não, isso não existe. A Bonnie Bennett é uma personagem, a Kathy Graham é a atriz que faz a personagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a Julie Plec, ela não colocou a Bonnie nesse musical por conta de coisas que a Kathy Graham, ela já falou na vida real com fãs e tudo mais, ela também não deveria colocar o Damon Salvatore, porque o Ian Somerhalder, ele também já falou. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, e isso é antiético caso ela tenha feito isso por conta de coisas aí dos bastidores, porque a Bonnie não tem nada a ver com isso. Sim, eu tô nervosa, vocês já perceberam, né? Cara, isso é muito injusto. Ah, mas Aline, eles citaram a Bonnie nesse episódio. Eu contei a citação da Bonnie 2 vezes. Uma vez que o Landon tá falando ali sobre os acontecimentos, e aí ele acaba falando, ai, a Bonnie acaba desaparecendo e não sei o que. Pronto, ela foi citada. E a segunda vez é na música, quando a Helena, né, interpretada pela Josie, fala que a Bonnie é uma boa amiga. Tipo assim, eu tenho que pensar na Bonnie, que é uma boa amiga pra mim. Ponto. É isso que falaram da Bonnie. E foi ridículo, cara. Gente, não tem como você pensar nessa história e não falar da Bonnie. Até a mãe da Caroline apareceu ali no começo, né? Aquela música Bem-vindos a Mystic Falls e tudo mais. Eu entendi que aquela é a xerife Liz, que é a mãe da Caroline. Não que ela não seja uma personagem importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu sinto que até o Matt apareceu, né? Tem um cara que apareceu ali que parece ser o Matt. Ainda bem que ele não foi citado, pelo menos eu não peguei isso, porque aí a minha revolta seria maior ainda. Mas a Bonnie, cara, não tem como ela ser só citada. Ela é tão importante quanto a Caroline, ela é tão importante quanto a Helena. Enfim, ela faz parte dessa história e foi injustiça sim. Só por isso que eu não dou nota 10 pra esse episódio, tá? Ai, pronto, eu tô aliviada, desabafei o que tava aqui dentro do meu coração. Eu queria ter falado isso no Twitter, mas eu tava tão brava e tão triste por terem esquecido a Bonnie no churrasco que eu não sabia nem o que falar. Então eu precisei dedicar o comecinho desse vídeo pra falar sobre isso. Eu acho que foi necessário, pelo menos pra eu desabafar, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que você achou aí da falta da Bonnie nesse episódio. Mas chega de conversa, falei o que eu tinha que falar, agora vamos falar do episódio que foi maravilhoso, fora esses dois acontecimentos. Foi incrível, foi um episódio, meu Deus, eu chorei tanto! Vocês não têm noção o quanto eu chorei com esse episódio. Começou as músicas, meu Deus, eu não conseguia nem ver a televisão direito, que meu olho assim tava cheio de lágrimas. E então, nesse episódio, a gente tem um monstro que foi enviado para a Escola Salvatore para poder distrair os alunos, enquanto o Necromancer e a Alyssa seguem ali com o plano. Esse monstro, para mim, também foi uma das provas que tá faltando criatividade e que a senhora Julie Plec está sem fantasia para monstro ridículo. Brincadeira, gente. Esse monstro foi interessante justamente porque eles trouxeram essa referência, esse sotaque dele muito Michelson, né, gente? Isso é óbvio que foi uma grande referência a The Originals. É um personagem manipulador, ele consegue fazer as pessoas acreditar naquilo que ele fala. Mas aí eu entro naquela de que monstro continua não sendo legal porque a gente nunca viu um monstro como esse em todo o universo e ele é extremamente poderoso, né? Imagina ele conseguindo manipular o Klaus Michelson. Esse episódio teve muita referência, teve muita coisinha assim, então eu vou fazer um vídeo pra vocês que vai sair ainda essa semana comentando apenas as referências aí de The Vampire Diaries e The Originals. Então fique de olho, já se inscreve no canal pra você ficar de olho, clica no sininho pra receber as notificações e não ficar de fora. E então, com esse monstro, as pessoas não conseguem saber que ele é um monstro, porque ele consegue manipular a situação. Então, quando ele fala assim, você me conhece a sua vida inteira, eu trabalho aqui, não sei o que, os personagens ficam meio confusos ali e acabam entrando meio que na manipulação dele. Então, com isso, a gente teve momentos muito engraçados e incríveis do MD com esse monstro.
Sério, foi muito legal o MD tentando descobrir quem era o monstro, e aí ele tentava anotar um nome e não conseguia, e o monstro ria dele, e aí toda vez que ele ia falar com esse monstro, ele conseguia reverter a situação. E aí o MD falava pro próprio monstro: ah, eu tô quase chegando lá, eu tô quase adivinhando. Ele fica: ah, que legal. Só que aí o MD já esquecia tudo de novo, toda vez que ele descobria que ele era o monstro, ele acabava esquecendo e foi virando essa bola de neve aí. Eu ainda acho que esse monstro não é tão bonzinho assim como a série quis mostrar. Eu acho que ele meio que entrou na brincadeira aí do musical, ele gostou da história, ou talvez ele já conhecia a história, né? Afinal de contas, ele falou pra Hope que já conheceu o Klaus. Eu não gosto quando os monstros falam que já conheceu o Klaus Michelson, porque eu não consigo imaginar Necromancer, esse tipo de monstro em The Originals, por exemplo. Tipo, eu prefiro acreditar que isso existiu apenas em Legacy. Mas aí, reparem muito bem, ele fez tudo isso e no final ele conseguiu manipular o MD para poder ir atrás da Alyssa e o MD ser preso. Então, como que esse monstro é bonzinho? Ele não é. Ele só entrou na brincadeira, ele entrou nesse negócio de monstros podem mudar. E aí, ao invés de distrair todo mundo com coisas ruins, ele acabou distraindo as pessoas com coisas boas, né? E foi uma coisa muito importante para a história e para o crescimento de todos os personagens. Eu acho que esse episódio ele foi muito bom para o crescimento da Hope. Eu falei para vocês no episódio passado que ela precisava meio que seguir em frente e viver a vida dela, porque sempre que ela lembra da família dela, do pai e tudo que aconteceu, ela lembra com muita dor, e aí ela acaba sufocando os outros personagens com essa proteção dela. O Landon, ele conseguiu trazer uma perspectiva diferente para Hope, tanto que ela agradeceu ele no final, falando para ele que ele conseguiu mostrar para as pessoas um lado do Klaus que ela via. Sabe, porque o Klaus sempre foi visto como o grande vilão e tudo mais, porém, muita gente não sabia tudo que aconteceu na história. Quem realmente sabe tudo que aconteceu foi quem viveu, ou seja, a Hope, o Alaric, a Lizzie e a Josie. Entendem o que eu quero dizer? O Landon, ele sabe na teoria, ele sabe o que tem nos livros, assim como o MD, assim como o Caleb, assim como todos os personagens, né? A gente tem um momento que a Hope escuta algumas meninas falando sobre o pai dela, né? Klaus Michelson, o grande vilão, meu Deus, ele matava todo mundo, socorro! Mas elas não sabiam de toda a história, elas não sabiam a história da escola, como tudo isso aconteceu, e se não fosse o Klaus, também não teria escola, porque ele deu um cheque bem da hora para Caroline, coisa que apareceu no musical, coisa que o Landon falou e mostrou para as pessoas esse lado do Klaus. Eu acho que o único erro do Landon foi que ele entrou muito nesse negócio da peça e ele acabou não pedindo permissão para Hope para usar a carta que o Klaus fez para ela, que ela deixou ele ler. Para mim foi o grande erro, mas eu acho que a intenção dele foi boa, foi justamente mostrar que vilões podem mudar, e foi exatamente isso que eles mostraram muito, muito, muito nesse episódio, a importância de cada pessoa, sabe? Chegou um momento, depois que a Hope discute e fala que não quer a família dela envolvida nisso, justamente porque a família Michelson, na maior parte da história, é vista como os vilões, não somente o Klaus, mas, sei lá, o Elijah já foi meio que vilão em alguns momentos, a Rebecca também, então tá aí a grande preocupação da Hope, porque nem todo mundo conheceu o Klaus que ela conheceu, só que aí ela não parou pra ouvir muito bem, entender qual que era a intenção do Landon, como ele queria contar essa história. E no final das contas, acabou dando tudo certo. No momento da peça que o Klaus, ele dá o cheque, né, o dinheiro pra Caroline pra poder fazer a escola, reparem bem
na cara dos alunos na plateia. Eles ficaram chocados porque, enfim, eles descobriram que o Klaus, ele já foi um vilão, mas ele mudou, que se não fosse o Klaus, não tinha escola. Ó, até arrepiei, mano. Mostrou a evolução do Klaus em um episódio só, cara. Mostrou o quanto o Klaus é crucial pra essa história. Quando a Hope fala que não pode usar a família dela, o Landon fica perdido, como se faltasse alguma coisa. Ele fala, não, tá faltando alguma coisa nessa história, não tá encaixando. E o que faltava? Os Mikaelson. Sem Mikaelson, gente, não tem. Sem a Bonnie também não, saco. Esse episódio, ele tem uma carga emocional gigantesca pra quem é fã de The Vampire Diaries e The Originals. Eu nem quis ver muita coisa no Twitter, eu até silenciei um monte de gente, porque começou uma certa treta desnecessária de Delena e Stelena, e eu não gosto, gente. Isso foi uma homenagem pra série. E eu gostei bastante que a Julie, ela conseguiu trazer o sentimento dos fãs em vários acontecimentos. Isso foi muito legal. Foi muito legal a Josie no começo falando assim, mas a Helena, eu não consigo entender ela. A Helena era uma egoísta. Só que aí no final, ninguém falou disso. Só falou da parte que a Josie falou. Ela entendeu a Helena. Ela entendeu por que a Helena fazia algumas coisas. Entende? Ela conseguiu entrar na personagem. E eu acho que a Josie, ela tem uma vibe de Helena em algumas coisas. E foi muito legal a escolha da Josie como Helena, porque isso partiu da Lizzie. A egoísta Lizzie, sabe? Coisa que só ela quer brilhar. A Lizzie, como ela é egoísta, né? Pediu pra colocar a irmã como protagonista. Meu Deus, não existe personagem mais egoísta que a Lizzie nessa série, não é mesmo? E aí nós tivemos as audições, que foi muito legal. Lizzie e Josie não precisou fazer audição nenhuma. A gente já vai falar de Lizzie, calma aí. Mas nós tivemos momentos bem fofinhos, né? De todo mundo querendo ser o Damon, porque o Damon Salvatore é o Damon Salvatore, né? Vilão, teve uma boa evolução, teve um crescimento, mudou no final. Ai, maravilhoso. E aí eu achei muito engraçada essa parte que o Jed chega e aí o Landon fala assim... Ah, você quer ser o Damon, né? Ele fala, não, eu gosto mais do Stefan. Nesse momento, o Landon, ele levanta, ele fica tipo, meu Deus, eu também gosto do Stefan. Ele é meio que a âncora da história e não sei o quê. E eu achei isso o máximo, porque eu sempre achei que o Landon seria amigo do Stefan. Por exemplo, se ele tivesse em The Vampire Diaries, eu acho que tem uma vibe ali, sabe? Tem umas características engraçadas e enfim, eu sei que muita gente vai odiar que eu fiz essa comparação, mas eu amo o Stefan, também gosto bastante do Landon e eu acho que é exatamente isso que esse episódio foi, uma grande homenagem, mas não um episódio pra gente ficar com dor de cabeça criando confusão e tretinha de chip, tretinha de personagem, o Damon é melhor que o Stefan é melhor que o Damon, não precisa disso, os dois são importantes, mas gente, eu me apaixonei por esse momento porque eu tinha certeza que o Landon gosta mais do Stefan. Então a Julie Plec, ela tirou aí essa minha curiosidade. E eu também imaginava a Josie uma vibe Helena e imaginava, na verdade, a Hope como Hayley, mas acabou não tendo tanto aí a família original. Teve mais o Klaus mesmo, mas eu também achava a Lizzie uma vibe muito Caroline, mas muito Caroline, principalmente a Caroline nas primeiras temporadas. E foi muito legal também a Julie ter colocado isso, porque ela trouxe mais uma coisa que os fãs falam há muitos anos, que a Caroline, ela ficou melhor, que ela se encontrou depois de se tornar uma vampira. A Lizzie acaba falando isso meio que indiretamente aí nesse episódio, falando que depois que a Caroline virou vampira, ela meio que se encontrou, ela amadureceu. E aí eu também fiquei pensando, será que essa não foi alguma dica da Julie Plec, que a Lizzie em algum momento vai se tornar também vampira, assim como a Caroline? Seria muito interessante, hein? Mas aí, meus amigos, a grande surpresa desse episódio aconteceu e eu me arrepiei, eu chorei porque eu não esperava, foi uma grande surpresa e eu fiquei chocada
chocada, porque de repente a Hope está ali pintando seu quadro, que também, meu Deus, maravilhoso, a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, mas a Hope, ela pega uma carta que é da Caroline pra Lizzie, entrega pra Lizzie, e aí a gente fica em certo momento no episódio pensando o que tá escrito na carta, o que a Caroline tá falando, ela tá chegando, ela tá voltando, meu Deus, e aí quando a Lizzie canta a música da Caroline, foi linda aquela música que fizeram pra Caroline, meu Deus do céu, tô viciada naquela música. E aí depois a Lizzie lendo a carta da Caroline e a voz da Kenzie, a atriz que faz a Caroline. Meu Deus, eu tô arrepiada já só de pensar. Pelo amor de Deus, Julie Plec, avisa antes. Eu não imaginava que a Kenzie, sei lá, que ela ia ler a carta com a voz da... Meu Deus do céu, eu não lembro direito nem o que estava escrito na carta, porque eu não consigo assistir aquela cena sem lembrar da Caroline. Ai, meu Deus, que saudade de The Vampire Diaries, que saudade. Mas enfim, a Lizzie, ela tá muito mal em fazer a Caroline nesse episódio, porque ela meio que... ela não se sente o suficiente, ela não se sente digna, porque ela vê a mãe dela como uma pessoa madura, uma pessoa que mudou, que cresceu. E aí a Caroline fala exatamente isso na carta, fala que ela não tá quebrada, que ela tá mudando constantemente, que ela já tá mudando ali pouco a pouco, que ela tá crescendo, que ela tá aprendendo. E é exatamente por isso que eu falo que esse episódio, ele trouxe uma vibe bem diferente pra Legacy, e eu acho que é o começo de uma grande evolução de vários personagens, porque a Lizzie precisava ler aquilo vindo da mãe dela. A Lizzie, ela precisava se caracterizar de Caroline e sentir na pele toda a história da escola. A Josie também precisava de tudo isso, sabe? Crescer, evoluir. A Josie também precisava desse momento dela como Helena. A Hope precisava ver a família dela daquele jeito, ela precisava pensar na história, ela precisava desse momento, sabe? O Landon também precisava conhecer mais a história da escola, conhecer mais a família da Hope. Com isso, ele conseguiu conhecer melhor a história e talvez entender melhor a dor da Hope, tudo que ela sentia. Então, isso também foi importante para o crescimento desse relacionamento, que eu ainda acho que pode acabar nessa temporada, porque a Julie Plec vai fazer alguma coisa, mas eu preciso dizer que Randall tá no meu coração. Eu não... Meu Deus do céu, no episódio passado eu pensei, Randall vai acabar e tudo mais, e eu até acho que vai acabar. Mas eu não consigo ver um destino pra Legacy assim, sem Randall ser endgame, porque essa foi a história apresentada, a gente já tá na 3ª temporada da série, e sei lá, eu acho que... Ai, não sei, gente, meu coração é muito Randall, então não dá. Eu shippo a Hope com outras pessoas, eu gosto dela com outras pessoas, mas tipo assim, no fim, eu gosto dela com o Landon, não vou negar. Isso já tá ficando meio saturado de eu falar, eu já não... Olha, eu não aguento mais defender o Landon, porque aqui nos comentários dos meus vídeos sempre tem, o Landon não vai morrer nunca, essa peste, não sei o quê, toda vez as pessoas xingando o Landon, então já tô cansada de ficar defendendo o menino aqui. Cada um gosta de quem quiser, mas bate um desânimo. Parece que só eu defendo o Landon, só eu gosto desse casal, gosto de outros casais também, mas Hope e Landon têm um ótimo desenvolvimento na história. Então, fazer o quê? Bom, mas aí a Hope, no decorrer do episódio, ela ficou naquela de não participar da peça, ela não queria saber, até porque é uma carga emocional gigantesca pra ela. Eu acho que, de fato, ela não entendeu esse negócio de mostrar o outro lado do pai, ela achou que o pai seria mostrado apenas como um vilão e só isso, então foi bem legal esse musical, tudo que aconteceu. Eu acho que eu já falei isso trocentas vezes, né? Enfim. Mas aí, tem um momento que o monstro, ele quebra o braço da Josie, o que eu acho... Julie Plec, tu não me engana, Julie Plec. Eu achei muita coincidência ele quebrar o braço justo da Josie. Uma temporada depois que ela quebrou o braço do Ethan. Vocês não acharam coincidência demais? Julie Plec, o que tu tá aprontando, Julie Plec? Foi só coincidência? Ou foi alguma referência? E aí eles acabaram ficando sem Helena na peça. E aí no final a gente tem a surpresa da Hope vestida de Helena, substituindo ela, né? No momento que a Caroline se despede do Stefan, no musical e não sei o que, aquela coisa bonitinha. Então a Hope, ela começa a cantar a música Always and Tomorrow, que o Landon escreveu, né? Baseado ali na carta do Klaus, e foi linda. Vocês
prestar atenção na letra daquela música, foi tipo de, sei lá, mano, foi um negócio pra Hope mesmo, pra ela superar. Antes disso acontecer, me deu uma dó, porque ela vê aquela cena, né, do monstro interpretando o Klaus, dando cheque pra Caroline, e aí ela vai conversar com o monstro, e aí ela pede pra ele responder pra ela como se fosse o Klaus, sabe? Me doeu aquilo, sabe? Porque eu ficava, ai meu Deus, o Klaus Michelson morreu, eu não acredito que o Klaus morreu, eu quero ele de volta. E aí ele fala ali que ela tá se cobrando demais, do jeitinho que o Klaus falava justamente com a Hope. Então esse monstro, esse sotaque não foi em vão, foi justamente para fazer uma referência aí aos originais. Foi lindo. A Hope cantando, meu Deus do céu, Danielle arrasou demais, gente, no musical. A Kaylee arrasou demais, a Jenny Boyd arrasou demais, o Chris arrasou demais, eu adorei ele como Damon, o Jed também ficou ótimo como Stefan, eu gostei de tudo, só faltou a Bonnie. E aí no final do episódio, meu coração já dói de preocupação com o meu vampirinho MD, porque ele vai lá atrás da Alyssa depois que o monstro fala pra ele que eles desistiram de um monstro, que no caso eu acredito que seja a Alyssa. E aí chegando lá, na verdade era uma armadilha, então o Necromancer e a Alyssa vão fazer alguma coisa com o MD, eles precisam de um vampiro para concluir ali o feitiço e trazer Malivor de volta. A gente já vê na promo do próximo episódio, que lembrando, seria o episódio final da segunda temporada. Então eu tô com grandes expectativas para esse quarto episódio, com toda certeza vai acontecer alguma coisa crucial no final, alguma coisa emocionante. A gente vai ter Malivor de volta. Achei até engraçado que tem um momento que o Landon olha e fala: oi, pai. Tipo assim, né? Então, será que Malivor vai entrar no corpo de alguém? Será que Malivor vai morrer? Enfim, no próximo episódio, eu acredito que no próximo episódio, pelo menos o Necromancer vai morrer. Eu acho. Tô nessa expectativa aí, espero que eu esteja certa. Em relação a Malivor, não acho que ele vai morrer no próximo episódio, não. Eu acho que ele ainda vai ficar um tempinho na série, mas com certeza a gente vai ter algum acontecimento muito chocante. Só espero que o MD não morra, porque eu vou ficar muito puta. E se Malivor entrar no corpo do MD? Será que é possível isso acontecer? Seria meio maluco, né? Mas enfim, gente, eu já falei demais. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça que ainda essa semana a gente tem outro vídeo de Legacy, tá? Comentando as referências, falando um pouquinho mais desse episódio e... que raiva que não tem a Bonnie, né? Me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Não se esqueça que vídeo de Legacy é toda segunda-feira. Não é sexta, não é sábado, não é domingo. Eu acabei não pedindo as perguntas no Instagram essa semana, porque os vídeos vão ficar muito longos, assim, sabe? E eu acabei não conseguindo pedir, mas semana que vem eu peço lá no Instagram perguntinhas pra fazer aqui no vídeo. E não se esqueça que hoje, segunda-feira, 5h30 da tarde, vai sair no horário, tenho fé, vai ter uma live comigo e com a Leslie no canal dela, que é o canal Todas Geek. Então, primeiro link aqui na descrição, tá bom? Tá muito legal essas lives, onde vocês podem perguntar ali ao vivo, e aí a gente vai respondendo, falando de várias coisas, não somente do episódio, mas a gente fala de The Vampire Diaries, a gente fala de The Originals. É muito legal essas lives. Então, primeiro link aqui na descrição, 5h30 da tarde. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!